Fala investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero comentar com vocês aqui o absurdo de crescimento que a gente teve no e-commerce nos últimos 7 anos, com um salto de 286%, e além disso trazer para vocês um pouquinho da minha opinião pessoal sobre esse crescimento, porque para quem não sabe, eu tenho um e-commerce de suplementos, então quero passar um pouquinho também da minha visão pessoal e do que eu acho em relação a esse crescimento e o que podemos esperar de agora para frente. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, vamos lá então, trazer para vocês aqui primeiro de tudo, né, a fonte que eu estou utilizando para poder trazer esses dados, essas informações para vocês, é uma matéria escrita no portal do Infomoney pela Gilmara Santos, no dia 22/10/2024, onde ela traz uma matéria escrita pelo FEComércio que mostra que o setor de e-commerce saiu de 53 bilhões de receita em 2016 para 205 bilhões no ano passado, o ano de 2023. E aí, a gente tem algumas informações interessantes aqui, como por exemplo, a gente tem a questão de ver quais foram os estados que teve o maior crescimento dessa receita comparativamente de 2016 para 2023. E bom, os estados que mais cresceram nessa questão de volume ali de receita que cada estado conseguiu acumular de 2016 comparado com 2023 foi Alagoas, Goiás e Mato Grosso, que tiveram maior crescimento em termos de consumo. Na outra ponta, os estados do Acre e Mato Grosso do Sul apresentaram os saltos mais tímidos, mais singelos aí desse período. Bom, em Alagoas, as vendas do comércio eletrônico movimentaram um pouco mais de 383 milhões em 2016 e saltou para 2 bilhões em 2023, uma alta de 436,9%. Em Goiás, a expansão é ainda mais impactante, considerando os valores envolvidos, de 1,2 bilhões em 2016 para 6,2 bilhões em 2023, representando aí uma evolução de 399%. No Mato Grosso, a gente teve um aumento aí de 374% de 2016 para 2023. Bom, e aí falando especificamente sobre a questão de quais são os estados que têm a maior receita, né, não comparando a questão do crescimento e evolução de 2016 para 2023, temos basicamente a seguinte lista: São Paulo aí em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo lugar, São Paulo com 67 bilhões, Minas Gerais com 23 bilhões, Rio de Janeiro com 19 bilhões, Rio Grande do Sul com 12 bilhões, Paraná com 12 bilhões também, Santa Catarina com 9 bilhões, Bahia com 9 bilhões, Goiás com 6,2 bilhões, Pernambuco com 5,9 bilhões, Ceará com 4,6 bilhões, Distrito Federal com 4,3 bilhões e Espírito Santo aí com 4 bilhões. E bom, o restante dos estados eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhada, mas também quem quiser ter acesso à matéria completa, vou estar deixando no link da descrição, beleza? Então dá uma olhada lá se você quiser conferir a matéria completa para ter mais acesso e informações sobre essa matéria, sobre esse assunto que eu estou tratando com vocês aqui hoje. Bom, e agora passando um pouco da minha opinião como uma pessoa que atua nesse mercado de e-commerce, é muito impressionante a gente ver esse crescimento, a gente tem que entender um pouco do porquê que esse fenômeno de crescimento foi tão rápido. A gente já teve naturalmente uma migração de acordo com o avanço da internet, da tecnologia, das redes sociais, onde as empresas estavam meio que divididas entre, pô, eu preciso ter uma presença online, mas eu não posso deixar de ter a minha presença física. Então a gente teve grandes empresas que começaram a surgir direto no online, como casos, por exemplo, da Netshoes, que é uma empresa que nasceu no e-commerce, foi vendida como e-commerce para a Magazine Luiza, enquanto que outras empresas começaram a fazer essa trajetória de deixar de ser apenas uma loja física, como exemplo mesmo a própria Magazine Luiza, e começou a migrar para o e-commerce, começou a ver que precisa estar presente na internet para conseguir atender cada vez mais pessoas e não ficar limitado de conseguir vender apenas para as pessoas que vêm visitar a sua loja, ou aqui você convence a vir até a sua loja para poder comprar um produto. Então isso estava acontecendo, só que de uma forma muito lenta, e tinha muitas empresas que estavam no processo de não aceitar vir para a internet, vir para o digital. Quando veio aquele fenômeno que a gente sabe que aconteceu lá em 2020, isso foi basicamente um choque de realidade, onde essas empresas foram forçadas a ir para o digital, porque ou a empresa ia para o digital ou ela morria, porque basicamente através do presencial
presencial, através de loja física, ela não ia conseguir vender nada durante 1 ano, 2 anos, que foi o que a gente passou. Então, quando veio esse fenômeno em 2020, isso acelerou demais a etapa dessas empresas de deixar de ficar focada apenas no físico e ir para o digital. Então, esse fenômeno foi muito importante para poder acelerar esse crescimento e minha opinião pessoal, eu acredito que boa parte desse crescimento que a gente teve aí de faturamento, de receita que está circulando no e-commerce é devido a esse fenômeno que a gente teve lá em 2020. Agora, falando como minha experiência pessoal, eu abri o meu e-commerce de suplementos no ano de 2020, então em pleno esse fenômeno que eu estou comentando com vocês, e desde o momento, muito inspirado pela questão do como foi o e-commerce da Netshoes, eu não tinha intenção de ter uma loja física, porque eu acredito que você tendo um e-commerce, você consegue ter uma estrutura muito enxuta, onde você consegue ter poucos gastos e você consegue ter uma escala muito grande, dependendo do quão bem você consegue fazer o seu trabalho de chegar nas pessoas, os seus canais de aquisição. Então, por exemplo, se você não tem dinheiro nenhum para poder investir em tráfego pago, mas você consegue fazer um site muito bom e você consegue ter uma boa presença online, seja através de um bom canal no YouTube, seja através de redes sociais fortes, como Instagram e TikTok, você consegue sim conseguir espalhar e chegar em pessoas de forma orgânica e fazer com que essas pessoas, e aqui a gente está falando de um volume massivo de pessoas, consigam chegar até o seu site e comprar o seu produto. Onde, se você tivesse uma loja física, você necessariamente, todo dia, todo mês, você vai ter uma despesa física, uma despesa fixa, que seria ali o aluguel do espaço que você está tendo, você teria a despesa dos vendedores, você teria a despesa para poder limpar o local, você tem a despesa de conta de água, conta de luz e tudo mais, todas aquelas despesas fixas para você manter aquele estabelecimento. O e-commerce te proporciona a facilidade para você ter tudo em um único lugar, então você tem a sua loja sendo o seu site, então você não vai ter uma loja física, você tem o seu estoque podendo ser um espaço muito menor, no qual você consegue ter uma redução de gastos também. Então isso facilita muito e possibilita que uma pessoa que não tenha capital financeiro, como é o meu caso, conseguisse ter a oportunidade de abrir a minha própria empresa, meu próprio e-commerce. Coisa que não seria possível eu ter uma loja física sem estar capitalizado, sem ter uma quantia mínima de dinheiro para ir lá. Hoje a vantagem de você ter um e-commerce é que basicamente através você gastando ali R$1.000, R$1.500, você consegue montar um ótimo site, contratar uma ótima plataforma que já vai te dar um domínio, que seria a URL para o seu site, e você consegue ter um ótimo design para o seu site, e através disso cabe você começar a estudar sobre tráfego pago, tráfego orgânico, para atrair as pessoas para o seu site, e a partir do momento que as pessoas estão no seu site, você conseguir ter uma boa taxa de conversão e vender o seu produto ou serviço para essas pessoas. E aí, falando especificamente do tráfego pago, para quem entende de tráfego pago, é algo muito benéfico você ter um e-commerce, porque você, através do tráfego pago, gastando coisa de R$6 por dia, você consegue chegar em pelo menos 1.000 pessoas, você consegue estar impactando, mostrando o seu anúncio para pelo menos 1.000 pessoas. Então, quanto melhor for a sua estratégia de tráfego pago, você consegue rentabilizar em cima dessas 1.000 pessoas, e se você tiver, por exemplo, uma taxa de conversão de 1%, vamos fazer números reais aqui, tá? Da prática de como acontece. Se você tem ali um CPM, que é a taxa por 1.000 impressões de R$6, que é o que eu tô falando com vocês aqui. Então, a cada R$6 que você gasta, você está chegando em 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, vamos supor que 10% delas irão clicar no anúncio que você está mandando. Isso seria o CTR, a taxa de clique. Se você tem 1.000 pessoas que você chega, 10% dessas 1.000 pessoas clicam no seu anúncio, 100 pessoas vão clicar no seu anúncio e acessar o seu site. Caso a taxa de conversão do seu site seja de 1%, que é a média de taxa de conversão de e-commerce aqui no Brasil, a cada 100 visitas você tem uma conversão, você tem uma venda. Então, gastando R$6, basicamente você conseguiria, nesses números que eu passei para vocês aqui, conseguir ter uma venda a cada R$6 que você investe. Se você tem um produto que você está vendendo ali, você tem um lucro de R$30, de R$40, significa que você fica ali no seu bolso, para cada venda que você converte, só descontando ali o anúncio, você ainda vai ter, se for R$40 que você ganha para cada produto vendido, você vai ter ali 30
R$ 4 que você vai ter no seu bolso para cada conversão que você tenha. E aí isso varia muito de acordo com qual produto que você está vendendo, de acordo com quão barato você pega esse seu produto com o seu fornecedor. Então existem outras várias questões, mas o que eu queria passar para vocês, o ponto principal que eu quero passar nesse vídeo é essa questão da gente entender que hoje, graças à internet, a barreira de entrada para você ter o seu próprio e-commerce é muito baixa. Isso faz com que pessoas como eu tenham a capacidade de ir lá, botar as caras e abrir o seu próprio e-commerce, assim como se você tiver também interesse em ter a sua própria loja, ter o seu próprio site, você pode fazer isso também, e isso faz com que proporcione esse crescimento tão grande assim, que a gente pode observar de 286% em 7 anos que a gente teve do setor de e-commerce aqui no Brasil. Bom, esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também caso tenha gostado do vídeo, e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.